Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, minha gente querida do Paraná, do Brasil, de todos os povos e nações que estão conectados com o agir de Deus nesta manhã profética, nesse dia incrível que Deus está nos dando a oportunidade para a gente viver. Chame a alegria, chame a paz, chame a saúde para você. Declare, profetize que hoje, você que me ouve logo pela manhã, já declare: hoje vai ser um dos melhores dias da minha vida. Declare, profetize coisa boa, virá coisas boas para você, vai vir uma provisão extraordinária, o sobrenatural de Deus se manifestará. O mundo espiritual é regido por palavras, é regido pelo poder de Deus. Portanto, nós temos esse poder em nós, através do poder da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo. Então chame a alegria, chame a verdadeira paz, chame Jesus Cristo para habitar dentro de você, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus empreendimentos. Jesus quer fazer parte de todas as áreas da sua vida. E o nosso agradecimento, você que já conectou com a gente logo pela manhã e permite a gente entrar aí na sua casa, hein? Olha que legal, obrigado aí você que permite através da voz, das ondas amigas do rádio e também pelas plataformas digitais, pelo canal no YouTube. Estamos chegando aí no seu lar, na sua empresa, dentro do seu carro. Que legal, que bacana mesmo. Então vem com a gente para este mover profético. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira e de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, pela Marumbi AM de Curitiba, aqui estamos nós com a palavra do dia, palavra da fé, a oração pela família, a oração pelos seus negócios, e nós cremos, eu creio que Deus tem algo novo para o dia de hoje, para as nossas vidas. E falando em algo novo, já veio no meu automático aqui na minha mente aqui, já veio algo automático aqui de Isaías, que é muito forte, o profeta Isaías, né? Muito bom ler o capítulo 43, olha que lindo esse aqui, Isaías 43, o verso 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Oh, glória, hein? Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Eis que farei uma coisa nova. Então Deus tem algo novo para mim, para você no dia de hoje. Creia, acredite, como eu tenho dito. Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. E quando chega a glória de Deus, tem agir, tem cura, tem salvação, tem libertação, tem provisão, tem alegria, tem paz, porque onde Jesus está, vai ter alegria. A tristeza vai embora, a doença sai e vem saúde, vem paz e alegria, porque o Senhor Jesus disse: eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. Mensagem de Deus para o seu coração. É muito importante o poder da palavra de Deus, seja em forma de uma pregação, de um ensinamento, e quando há o mover de Deus nesta palavra. Por que eu digo isso? Porque certa ocasião Jesus ele estava ali numa sinagoga e lendo ali as escrituras, e o povo, alguns disseram: nossa, como ele ensina com autoridade, como ele ensina diferente, não é? É isso aí, é o poder de Deus, né? É o Espírito Santo através da palavra. E ali o próprio Cristo falando, ensinando. Com certeza estava incrível aquele ambiente. Assim não será diferente nesse momento. Você que faz aí do seu local de trabalho ou no seu lar o momento da fé, o momento em que você recebe instruções espirituais para uma vida abundante, para uma vida melhor. Jesus ele diz que ele veio para nos trazer vida, mas é vida com
abundância. Por isso que em minhas ministrações eu sempre digo, manda a tristeza embora, manda a doença embora, não converse com a tristeza, não converse com a doença, manda embora em nome de Jesus, porque a doença, a tristeza não é uma pessoa, por mais que se manifesta em pessoas, mas não é aquela pessoa. Às vezes pessoas tristes, pessoas abatidas, é que algo tomou conta daquela pessoa, talvez por um fator familiar, uma perda de alguém, um problema financeiro, alguma coisa aconteceu e abalou aquela pessoa, mas se você é essa pessoa, eu quero informá-lo que Jesus pode restaurar, pode te curar, porque nada ocorre por acaso. E principalmente quem acredita em Deus, principalmente quem confia no Senhor Jesus, o próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui interessante, ele diz aqui no livro de Romanos, né, um texto assim muito falado, né, e ele diz algo muito interessante. Primeiro, ele diz assim, Romanos 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas depois, lá na frente, ele diz o seguinte, olha que interessante, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que legal o verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, eu acredito que você que está me ouvindo neste momento não é por acaso. Independente do seu nível de fé, independente, né? Estou recebendo aqui várias informações, pessoas dizendo estou sendo abençoado, estou sendo edificado, outros, olha pastor, eu não sou um cristão, mas eu te ouço. O Ministério Agindo Deus é para todo mundo. Aqui nós ministramos Jesus Cristo, aqui nós só falamos de Jesus, só declaramos fé, esperança, porque Jesus diz em Mateus 11, 28, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o único que pode te salvar, te dar a verdadeira alegria, a verdadeira paz é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Jesus amado, que entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu, um homem rico, um homem bem sucedido, mas ele ouviu falar de Jesus, ele teve interesse por Jesus, ele deu um jeito de encontrar Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, sobe, vamos usar ali uma árvore, vamos usar esse termo, né? Fica mais fácil para você entender, e ali ele fica aguardando Jesus e a sua caravana, e vem Jesus com uma grande multidão, e Jesus parou, e olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É hoje, Zaqueu, é hoje, eu gosto dessa palavra hoje. Hoje é o dia do seu milagre, meu amado. Hoje é o dia da mudança, hoje é o dia da resposta favorável. Deus tem uma resposta favorável para você. Creia, nada ocorre por acaso, como eu disse aqui agora há pouco e vou repetir, Romanos 8, 28, está dizendo aqui, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ele te chamou, ele te escolheu, é isso mesmo, você, sim, você foi chamado por Deus. Se você está me ouvindo, isso é 100%, é certeza que Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus tem algo novo para você, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Minha gente querida, você tem que acreditar nessa palavra e viver esta palavra e crer nesta palavra. Jesus não disse, ele não prometeu isenção de problemas, não. Jesus não disse, ó, vem até mim e vocês não vão ter nenhum probleminha. Não, ele não disse isso.
Ele diz assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, você não pode perder o ânimo, você não pode perder as forças. Se estamos aqui, é para encorajar você, é para inspirar você a se apegar no poder de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, aquele que veio para salvar, para curar, para restaurar vidas. E a cura, não estou falando apenas de cura física, de uma doença, mas a cura da alma, ou seja, o perdão dos pecados. É só Jesus Cristo que pode perdoar o pecado da sua vida. Quando você confessa para Ele, quando você se arrepende, quando você se entrega a Cristo, Ele vai mudando a sua vida, Ele vai transformando, Ele tem esse poder. Religião nenhuma salva. Religião não salva, quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. É isso, ser um religioso não é garantia de vitória, mas estar em comunhão com Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, isso sim faz toda a diferença, porque onde você for, Ele estando com você, vai ficar mais fácil a sua caminhada da fé, a sua jornada da fé. Pois bem, essa grande introdução que eu fiz é para entrar num outro texto, de uma outra história impressionante. Estava Jesus em Caná da Galileia. Ele estava, porque ele fora convidado para estar nesta festa, nessas bodas ou nesse casamento em Caná da Galileia. E a festa estava transcorrendo, e esta festa aqui representava alegria, representava celebração, representava futuro. Mas nesse momento de alegria, algo inesperado aconteceu. Nesta festa, acabou o vinho. Está escrito em João capítulo 2, do 1 ao verso 11. Quando acaba o vinho nessa festa. Interessante, gente, que esse detalhe tão simples, mas revela uma verdade muito profunda. Claro que se é profunda, é muito mesmo, né? Sabe o que revela isso aqui, gente? Preste atenção. Até nos momentos mais importantes da vida, coisas essenciais podem faltar. Eu não sei como você está. Eu não sei como é que está o seu momento, o seu dia, a sua semana, o seu mês, esse ano. Né? Tem sido um ano desafiador, tem sido um ano de bênçãos, tem sido um ano de desafios para todo mundo, sim, de desafios, com certeza, não é? Agora, vou repetir, até nos momentos mais importantes da vida, coisas essenciais podem faltar, não estou dizendo que vai faltar, podem. Agora, essa ausência aqui do vinho, nesse texto bíblico, aponta aqui, gente, para todas as áreas em que sentimos falta. Talvez para alguns teve algum momento que te faltou força. Te faltou força. Para outros também faltou esperança. Tem gente que diz assim, olha, a minha esperança parece que está acabando. Estou com pouca força. Talvez faltou direção, para outros faltou um recurso. Mas, amados, preste atenção. É justamente quando as águas da limitação aparecem que Cristo se revela como o Deus de novas provisões. Deus é especialista quando parece que está acabando, quando parece que está terminando, e às vezes até está mesmo. Mas Ele vem com a sua mão amiga, aleluia. Ele vem para nos socorrer. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos, após a sua conferência, agindo Deus quem impedirá, ele disse, olha, podem ir, pegue o barco e vão remando, que logo eu encontro vocês. E os discípulos obedeceram e eles foram remando, mas no meio vieram as ondas, ventos contrários, tempestade, dificuldades e mais dificuldades, e eles estavam ali apavorados. Mas de repente aparece um ser andando sobre as águas, aí que aumentou o medo deles, porque alguns diziam, parece um fantasma, outro dizia, é um fantasma, nossa, porque naquela hora do medo, na tempestade, não dava para entender quem estava vindo em direção deles.
Mas Jesus escuta, Jesus percebe o medo daqueles homens, Jesus percebe a aflição que eles estavam. Jesus disse: sou eu, ele se identificou, sou eu. E os que estavam ali, um deles, o Pedro, ele diz: Senhor, então se é o Senhor, eu quero também te encontrar, eu quero também andar sobre as águas. E Jesus disse: ah é? Esse é por minha conta, mas então vem. Ah é? Gostou do ah é? Até Jesus deu uma risada agora. Ah é? Então vem. E Pedro então sai do barco e começa a andar sobre as águas. Que cena incrível! Olha só, está na Bíblia, pessoal. E ele começa a andar para encontrar Jesus. Ele foi andando, dando um passo, 2 passos, 3 passos. De repente o vento continuou forte, a tempestade não parou. E Pedro ficou assustado e começou a se afundar. Pedro começou a se afundar. E ele disse: socorre-me, Senhor, socorre-me. Jesus veio e pegou na mão dele e levantou ele. Ei! É isso, esse é o nosso Deus. Talvez em alguns momentos na sua vida, parece que até a fé deu uma sumida. Não sumiu, mas na tua cabeça. Mas Jesus veio e te sustentou, te fortaleceu. Se eu estou falando para vocês aqui, é por isso, quantas vezes Jesus pegou na minha mão e falou: Edson, levanta meu filho, eu estou contigo, você sabe disso. É isso, minha gente. Então, Deus estando com a gente, Ele permite algumas situações para a gente continuar confiando nele, porque Ele é o Deus provedor. Aleluia! Lembra da história de Daniel? Quando ele, então, ele é jogado, colocado ali numa cova dos leões? Você conhece essa história, o livro de Daniel? Um homem temente a Deus, um homem que trabalhava ali no palácio, um homem correto nas suas atitudes, nada o desabonava, um homem realmente fidedigno a Deus e ali onde ele trabalhava. Mas alguém, um conluio, inveja e outros fatores tentaram achar uma ocasião contra Daniel e não acharam. Aí foram dizer que viram Daniel orando. E aqueles camaradas disseram para o rei, o senhor tem que escrever uma lei, um edito, aí o senhor tem que assinar algo para 30 dias, ninguém pode invocar a Deus, a ninguém, a não ser o senhor, majestade. Mas o rei amava Daniel e não sabia que aquela ali era uma armação. Olha só, a armação aí, ó pessoal, olha, ó o Brasil, tá vendo? Olha a armação aí, olha o conluio, vai vendo. Mas, diz a Bíblia, que o rei não sabia, ele assinou. E ele assinou, não tinha mais voto. Tinha que esperar o prazo vencer. De repente, os camaradas pegaram Daniel fazendo sabe o quê? Orando. Ele estava orando, o homem orava 3 vezes ao dia. Pela janela, assim, voltado para Jerusalém. Ele orava 3 vezes. Aí, se fosse hoje, já tirava selfie, já tirava foto, já filmava. Ele ia fazer uns carcel se fosse hoje, imagina. Mas fizeram, chegou o rei, ó. Daniel, nós pegamos lá. O que ele fez? Ele estava orando, falando com Deus lá, com o seu Deus lá. Então, o rei gostava muito de Daniel. E a Bíblia diz que aí, o rei até tentou dar um jeito lá, mas não teve jeito. O pessoal falou: não, rei, o senhor assinou, está assinado, vai para a cova. Então, você veja bem, Daniel era temente a Deus. Ele não deixou de buscar a Deus. É assim que você tem que aprender. Você não pode deixar de buscar a Deus de jeito nenhum. Nem que vier uma lei aí proibindo. A gente tem que continuar buscando a Deus. Tem que ser fiel de todo jeito. Estou falando de Deus, de Jesus, da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que quando então vão lá para o momento em que ia jogar Daniel na cova, o próprio rei disse para Daniel: Daniel, o Deus que você serve vai te livrar dessa, hein? Quer dizer, o rei já estava até acreditando já no Deus de Daniel. Você está entendendo o que Deus está falando? Olha que bacana. Você já pensou? Eu quero fazer uma pergunta para você. O Deus que você serve está influenciando pessoas através de você? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta para você fazer uma autoanálise. O Deus que você crê, o verdadeiro Deus que você crê, eu te pergunto, as pessoas estão vendo o poder de Deus na sua vida? As pessoas estão acreditando no Deus que você serve? Porque a tua fé é muito forte como a de Daniel? Pense nisso, amados. Pense nesse negócio. Isso aqui é profundo, hein? O Espírito Santo está falando, está falando, está falando. Olha só, capítulo 2 de Daniel,
Daniel capítulo 2. Olha só. O rei disse para ele, olha, Deus que você serve, ele vai te dar livramento. Ele vai te dar livramento. Quer dizer, e de fato aconteceu. É só você ler o capítulo 1, 2, 3 de Daniel. Aqui eu estou fazendo um resumo para você entender o poder da fidelidade a Deus. O poder da fidelidade a Deus. Entendeu? Você está compreendendo isso aqui? Porque Daniel ele se destacava. Ele tinha um brilho diferente, uma sabedoria diferente. Ele tinha algo que os demais não tinham. Isso incomodava. Então entenda uma coisa, aquilo que quem carrega a presença de Deus incomoda. Quem carrega a presença de Deus incomoda esse mundo sem Deus, está entendendo? É isso que você tem que compreender. E você ainda tem que amar as pessoas ainda, porque é bíblico amarás a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo, né? Olha só que legal. Então Daniel recebeu o livramento, não de ir para a cova, mas dentro da cova dos leões. Nada aconteceu com Daniel. Assim é comigo, assim é contigo. A cova, talvez, ninguém vai ser lançado numa cova, literalmente, né? Como foi Daniel, mas representando os problemas. Às vezes tem coisas que eu tenho que passar, você não vai passar no meu lugar, eu vou passar. E aquilo que você tem que passar, é você que vai passar, não vai ser eu no teu lugar. Entendeu? Cada um é cada um. Compreendeu isso aqui? É assim que você precisa entender. Olha que interessante que a bênção de Deus, ela é completa na vida de quem é fiel. Olha só que interessante, diz aqui Daniel capítulo 1, verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus, preste atenção nessa frase. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Entendeu? Então Deus estava com Daniel. Então quando Deus dá esta graça, essa misericórdia para com alguém, então Deus vai te dar graça, proteção, livramento. Então mesmo diante das lutas, das batalhas, Ele vai te sustentar. E é justamente, gente, nesse momento, voltando ao texto de João 2, se o vinho acabou, isso não é o fim, mas é o cenário perfeito para um novo começo. Quem sabe você pensou, ou alguém disse para você, agora é o teu fim, mas eles não sabem, eles não compreendem que Deus pode mudar destino, Deus pode mudar situações. Então quando parece que é um cenário do fim, um cenário que não tem mais jeito, mas vem um novo cenário, Deus entra em ação. Por isso que é fé. É fé. É muito fácil, né? As pessoas dizem, eu tenho fé. Depois de tudo pronto, né? Quero saber se você tem fé antes de construir algo, antes de fazer algo, mas você acredita que vai construir, você acredita que vai acontecer. Você está entendendo? É isso. Tem muita gente que diz, eu só acredito vendo, eu só vou acreditar a hora que estiver pronto. Isso é muito fácil, aí é fácil, né? Mas você tem que aprender. A fé exige o quê? Força, vontade, participação, coragem. São vários ingredientes aqui. Agora, interessante que o texto aqui de João 2, quando tem aquele momento assim que o vinho acaba, estava ali a Maria, estava ali os discípulos de Jesus, está escrito aqui, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, né? Então ele estava com a sua equipe ali. Então você veja bem, preste bem atenção nisso aqui. Diante daquela falta, a Maria disse assim para o pessoal, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Quem fazer? Jesus. Faça tudo que ele pedir, façam. Então, gente, esse é o maior convite da fé. Não olhar para o que falta. Qual que é o problema de muita gente? E se a gente não se cuidar, a gente cai nessa também. É ficar olhando para o que está faltando. Falta isso, falta aquilo outro. Isso é um problema muito sério. Então, não olhar para o que falta, mas ouvir aquele que nunca muda. Ouvir. Eu falei esses dias e vou repetir agora.
Talvez você está debaixo de um diagnóstico médico, né? Amém? O médico estudou para aquilo, é um profissional da saúde, tem vários especialistas em várias áreas e está tudo certo, é isso mesmo, né? Mas não se desespere, não é porque eles sabem, não é por causa da ciência, a medicina evoluída, chega, ó, isso aqui não tem mais jeito. Acalma o teu coração. Deus pode mudar esse quadro. Então tenha expectativa boa, tenha esperança. Às vezes você fala, mas eu tenho fé. Então não se desespere, porque é claro, se você recebe um diagnóstico, olha, você está com a doença tal, isso aqui não tem cura, vai ter uns remedinhos paliativos. É óbvio que você fica muito abala as emoções. Mas se essa palavra faz sentido para você, está tocando no seu coração, porque Jesus pode mudar esse quadro. Ele pode mudar. Ele tem esse poder de mudar. Está entendendo? Então, quando você coloca a sua confiança no que Jesus diz, preste bem atenção no que eu estou falando. Quando você coloca a sua confiança no que Jesus diz, o que acontece? O natural se torna sobrenatural. O povo está precisando acreditar mais no sobrenatural de Deus, porque muitos não recebem esse sobrenatural, que isso só vive no natural. É os Tomé da vida. Só acredito vendo, só acredito se acontecer comigo. Outros dizem assim, só acontece que o fulano, não é comigo, não acontece. Claro, você tem que fazer a sua parte. Veja o que Deus está falando. Certa ocasião, alguém pediu ajuda para Jesus. Mestre, precisamos de ajuda, minha filha está morrendo, ela não está bem. Jesus respondeu para aquele pai, eu irei e lhe darei saúde. Está escrito, Mateus capítulo 8, o verso 7. Está na Bíblia, estou falando só o que está na Bíblia. Mateus capítulo 8, verso 7. E Jesus lhe disse, eu amo demais essas frases. E Jesus disse, Deus disse. Você tem que ver o que Jesus está dizendo, pessoal. É isso que você tem que entender. O que os outros dizem pode ter uma importância, mas é no plano natural. Mas no sobrenatural, Jesus muda tudo. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Jesus não falou, vou mandar Pedro, vou mandar Simão, vou mandar o João, vou mandar o Joaquim. Ele não falou, não vou mandar, não. Vai eu mesmo, eu vou lá. Eu irei e lhe darei saúde. Jesus não mandou os seus discípulos irem. Nesse caso aqui, ele falou, eu vou lá. Eu mesmo vou lá. Estou chegando. E de fato, aconteceu a bênção. De fato, Jesus foi. E ele cumpriu a sua palavra. E naquele dia houve um milagre. Houve uma provisão, porque Jesus atendeu o pedido de um pai, que foi pedir socorro para a pessoa certa. Qual que é o problema de muitos de nós? Vamos incluir nós, né? Que a gente às vezes pede ajuda para as pessoas erradas ou de formas erradas. Mas voltando aqui, quando Jesus transforma então o comum, Jesus transforma o comum em algo extraordinário. Então, meus amados, preste atenção, a água nas talhas era comum, era algo simples, sem sabor. Assim é também, sabe o quê? As nossas rotinas, nossos esforços, nossas limitações, às vezes não tem sabor, às vezes é algo simples, não tem sabor, e algo assim, essa rotina, fazer tudo de novo, fazer de novo isso, fazer de novo aquilo, mas você tem que entender que nas mãos de Jesus, preste atenção, nas mãos de Jesus, o comum se torna extraordinário. Aleluia. Lembra de novo, aquele texto também é no livro de João, também fala, quando, capítulo 6, tem também Mateus, Marcos, Lucas, né? Mas eu gosto aqui do João aqui, quando algo comum é entregue nas mãos de Jesus. O que era comum? 5 pães e 2 peixes. Era algo comum, pão e peixe. Só que era comum por quê? Era 5 pães e 2 peixes e ali havia 5.000 homens para alimentar. E Jesus não queria que eles voltassem para casa sem se alimentar. Um alimento para o seu físico, porque o espiritual ele já tinha dado comida, ensinamento, ministrações ali, mas agora ele queria que eles também comessem um pãozinho, comessem ali um peixe, uma refeição ali. Nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes se transformaram em milhares e milhares de pães e peixes que puderam
distribuir para os discípulos distribuíram, compartilharam com a multidão. Esse é o segredo. Quer crescer, quer prosperar? Você tem que aprender a compartilhar. Aquilo de bom que Deus dá para a sua mão, você compartilha com os outros vão compartilhando. É assim que funciona. Está entendendo? Então Jesus abençoa, Jesus agradece ao Pai, entrega para os discípulos vão nos grupos de 100, de 50 pessoas, formaram grupos ali, né? E foi entregando para todo mundo comeu, ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos. Eu sei que você sabe essa história. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Saber essas histórias que eu estou contando da Bíblia, que aconteceu no passado, não é suficiente. Se você não crer que Deus pode fazer o mesmo milagre na sua vida. É isso mesmo que você ouviu. Só conhecer as histórias bíblicas não adianta nada se você não crer, se você não viver essa fé verdadeira em Jesus. Tá entendendo? É isso que você precisa compreender. Se contar história, todo mundo conta. Quero saber se você vive essas histórias. São as experiências pessoais. Então Jesus não apenas supriu o que faltava, ele produziu o melhor vinho, no caso de João capítulo 2, estamos falando agora. Isso significa o quê, queridos? Isso significa que Deus não apenas repõe, ele supera, ele surpreende, ele restaura em um nível mais alto. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um like, se você está me ouvindo no canal no YouTube, dá um like aí que é o seu amém, é o joinha, irmão. Joinha, não é para baixo, não é para cima, irmão. Joinha, para frente, para cima. Amo, minha gente, marche. É isso aí, pessoal. Glória a Deus, né? Agora, para a gente orar, o milagre nasce da obediência simples. O milagre nasce da obediência simples. É isso mesmo. Os servos apenas encheram as talhas. Simples, prático, quase sem sentido. Tinha talhas e eles colocam água, algo simples. Parecendo que não tinha noção, não tinha nexo essa coisa. Mas preste atenção, mas Deus usa passos simples para liberar milagres extraordinários. Quem sabe esse ano, né, você tem pensado, puxa vida, fiz tanta coisa, fiz isso, fiz aquilo, e parece que não teve resultado. Calma, a colheita às vezes demora. É isso mesmo que você ouviu. Nem sempre a colheita é de um dia para o outro, compreende? É isso aí. Então você tem que ter calma. Tá certo? Então, não despreze os pequenos atos de fé. Isso eu venho falando muito tempo. Não despreze os pequenos atos de fé. O que é um ato de fé? Uma oração. Pode ser um perdão, certo? Um perdão, perdoar alguém que te feriu. Uma semente financeira. Aliás, quero aproveitar para agradecer a você que tem sido um semeador. Meu Deus do céu, que coisa gloriosa é saber que tem gente que pegou a visão, pegou a revelação e tem plantado no Agindo Deus. Então eu quero agradecer primeiro a Deus e depois a você, que é um semeador no Agindo Deus, quem impedirá. Então você plantou. Se você plantou, tu vai colher. Nem toda colheita é de um dia para o outro. Tem colheita que você vai colher hoje. Tem colheita que você vai colher amanhã. Mas a colheita vem. Às vezes você ficou 12 meses, um ano todo ouvindo, recebendo as instruções e nem percebeu, nem notou que a hora que fosse falar de uma semente, você desligou o rádio, né? Às vezes eu percebo assim quando eu faço lives, né? Mas isso aqui não é crítica, é uma constatação que acontece com várias pessoas. Às vezes está fazendo uma live ali, Deus está falando, a coisa está ministrando e começa a ter uma audiência bacana, né? Sai lá alguns números lá, de repente quando você termina e quando você vai falar, ó, você quer contribuir? O pessoal começa a sair. Então por quê? Porque tem gente que só quer o quê? Ah, eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a palavra, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não quer ter a contrapartida. Jesus nos abençoa gratuitamente. Você não vai comprar bênção, negativo. As bênçãos de Deus você não precisa comprar com dinheiro, de forma alguma. É fé, é obediência à palavra de Deus e, é claro, aos princípios da palavra. Quem planta, colhe, amado. Essa é a pura verdade. Eu aprendi que Deus ele dá uma unção para cada ministério. Eu aprendi assim e funciona. Porque se funciona é porque é de Deus.
né? E a unção que Deus dá para um ministério, se a pessoa pega a visão daquele ministério e semeia, a unção que está naquele ministério vai chegar para a pessoa. Está entendendo? Isso é forte demais. Você que só entende quem é espiritual. Quem não é espiritual não entende nada. Quem é carnal, quem é materialista, né? Ele não vai entender esse negócio. Mas a Bíblia diz, Paulo já diz, né? Que as coisas de Deus só entende quem é espiritual. As coisas espirituais só é discernida por quem é espiritual. Isso é fato, né? Então voltamos aqui para orar. Então não despreze os pequenos atos de fé. Uma semente, um perdão, uma oração, uma decisão correta, um passo obediente. Talvez, né? Talvez seja justamente ali que seu vinho novo está sendo preparado. Então eu tenho uma palavra profética para você nesse momento. Assim como em Caná da Galileia. Deus está transformando águas em vinho na sua vida. Aquilo que parecia perda será palco de provisão. Aquilo que acabou abrirá caminho para algo melhor. Creia, acredite. O melhor vinho ainda está por vir e será liberado na sua história. Tudo para a glória de Deus. Aleluia. Você recebe a palavra? Então, quando o vinho acaba, o milagre começa. Receba esta palavra, não só na sua mente, no seu coração, mas no seu espírito, como uma revelação. Então, quando o vinho acaba na sua vida, alegria, força, paz, recursos, Jesus entra em cena. E a pergunta é, o que falta para você hoje? A palavra de Jesus ainda transforma água em vinho. Creia. Deus já enviou o seu melhor, que é Jesus Cristo. Mas Deus sempre vai surpreender você através de Cristo. Esse melhor de Deus só vem através de Jesus, quero deixar bem claro. Deus quer o melhor para mim e para você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu creio, Espírito Santo, que tudo que foi dito aqui, todos os textos que eu mencionei aqui, certamente quem está ouvindo, não só com os ouvidos físicos, mas com o ouvido espiritual, deve ter entendido, compreendido que o Senhor é o Deus que nos surpreende, é o Deus do extraordinário, é o Deus do sobrenatural, é o Deus das maravilhas, que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. Senhor, eu quero orar em favor de todos que nos acompanham neste momento, todos que estão fazendo o seu pedido de oração, seja em forma de um comentário numa rede social, no canal do YouTube, um pedido de oração, através do WhatsApp, através de um direct, que a pessoa está se manifestando, pedindo oração, pedindo ajuda espiritual, ou apenas ouvindo a gente agora e está ouvindo a palavra e já recebendo esta oração de intercessão. Paizinho querido, que o teu favor, a tua graça, a bondade e misericórdia seja sobre cada um de nós, sobre cada ouvinte, sobre cada família, cada pessoa, Pai. Restaura, Senhor, restaura o ânimo desta pessoa, a saúde desta pessoa, a saúde física, a saúde emocional, a saúde financeira, a saúde espiritual, a saúde conjugal, a saúde familiar. Meu Deus, manifesta o teu poder com sinais, prodígios e maravilhas, como o Senhor fez milagres transformando água em vinho, como o Senhor fez milagres multiplicando pães e peixes e outros tantos milagres que o Senhor fez, porque o Senhor continua agindo e fazendo milagres, porque o Senhor Jesus disse que no teu nome nós vamos orar e pessoas serão curadas, serão transformadas pelo teu poder e no teu nome nós vamos fazer obras maiores, em maiores quantidades. Nós cremos que onde estamos chegando agora com a voz, através deste veículo do rádio, da internet, onde estamos chegando, quem está ouvindo, eu creio que está sendo tocado pelo teu poder. Em o nome de Jesus, expulsamos todo mal, toda depressão, ansiedade, tristeza, câncer, enfermidade, onde está alojado este mal, sai agora do corpo, da vida desta pessoa, em nome de Jesus. Nós damos um decreto no mundo espiritual de cura e uma completa libertação para todos que precisam. Abençoa a água, Pai, que nós separamos, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa a vida econômica e financeira dos teus filhos e filhas, os agentes de Deus, aqueles que têm semeado com fé, que têm plantado a sua semente financeira com amor, com alegria e com fé, que a bênção de Jeová Jireh, o Deus que multiplicou pães e peixes, o Deus que fez aparecer dinheiro na boca de um peixe, o Deus que multiplicou o azeite da viúva, a farinha na panela, Deus Todo-Poderoso, nós confiamos em Ti e cremos que o Teu agir está forte. Portanto, obrigado, Senhor, Te agradecemos pelas vitórias, pelas bênçãos e por tudo que temos vencido a cada dia, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!